Ao longo da nossa programação, falamos muito sobre o impacto e os efeitos da Covid-19 nas mulheres e em toda a sociedade. O próximo painel irá discutir como o mercado de seguros irá responder em termos de design de produtos, subscrição de riscos e gestão de carteiras pós-Covid. Para moderar esse painel, convido ao palco do Sou Segura Summit Priscila Costa, conselheira consultiva da Sou Segura. Fábia Carvalho, gerente executiva de relacionamento da March Benefícios. Maria Vitória Barbará, diretora de PIC da Austral Resseguradora. Renato Padredi, gerente de produtos e longevidade da Brasil Prev. E a Marina, head de casualty da Swiss Re Corporate Solutions. Lembrando que vocês podem continuar nos enviando perguntas e comentários através da nossa plataforma, e elas serão respondidas ao final do painel. Um ótimo painel para todos vocês. Olá, muito boa tarde. Eu sou Priscila Costa Russo. É uma honra poder estar moderando esse painel hoje sobre produtos de seguros e o que vai acontecer com eles após a pandemia, né? Como vocês podem perceber, esse nosso painel ele foi desenhado e programado antes da descoberta da variante Ômicron, né? Então, ele era para ser um painel prospectivo, mas era para algo que a gente achava que ia chegar logo. A gente sabe que a pandemia mudou o nosso mercado, mudou a forma de oferecer seguros, como a gente pôde ver ontem no painel dos corretores, mudou a forma de comprar seguros e mudou também, principalmente, a forma de subscrever seguros, né? Então, o objetivo do nosso painel hoje é tratar de 4 linhas de negócio específicas. A gente vai falar de benefícios, de previdência, property, casualty, linhas financeiras, analisando o que mudou e, sobretudo, o que esperar na retomada pós-Covid. E, para isso, eu quero agradecer a presença dos nossos participantes, a Fábia, o Renato, agradecer a Maria Vitória, que está com a gente diretamente do Rio, e também a Marina. E a gente pode começar pelas linhas de seguros pessoais, pode ser? Então, eu vou começar perguntando para a Fábia. Fábia, o que mudou no mercado de benefícios, né, durante esse período? O que você percebeu no mercado e na forma de subscrever riscos, por favor? Bom, primeiramente, boa tarde a todos vocês. Obrigada por estar aqui. E a sua pergunta, Priscila, ela é muito ampla e bastante perturbadora. Porque a grande verdade é que desde meados de novembro de 2019, quando a gente começou a ouvir aí os primeiros relatos sobre o vírus, e depois, na sequência, em março de 2020, com o decreto da pandemia, a nossa vida pessoal, profissional, a economia, nunca mais foi a mesma coisa, né? E de lá para cá, a gente tem passado aí por várias situações. Naquele momento, ninguém podia pensar que nós estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje, com 5.300.000 mortes pelo mundo. O Brasil aí ranqueando na segunda posição o número de mortes, né? E isso realmente é aí uma grande catástrofe. Naquele momento, os pesquisadores, comunidade médica internacional, se levantou para encontrar soluções relacionadas aí ao controle da epidemia. E, em paralelo, o mercado segurador também se levantou, né, para buscar aí formas de proteção
e formas de viabilidades financeiras aí para toda a sociedade. O mercado segurador fez vários movimentos, mas eu vou destacar 2. Tá? Uhum. O primeiro deles foi um movimento pioneiro das empresas seguradoras de seguro de vida, que rasgaram seu contrato nas cláusulas de riscos excluídos, né, para epidemias e pandemias, e ofereceram, então, as garantias de indenizações por sinistros relacionados à Covid. Né? Isso teve um grande impacto aí na humanidade, aqui no Brasil, porque, principalmente, levou aí a garantia de indenização para várias pessoas. Mas a grande verdade é que isso teve um impacto muito forte no mercado de seguro de vida. Né? A gente está vivendo aí uma sinistralidade de aproximadamente 80% da carteira, né? E com grande impacto. Então, a gente já está vendo aí alguns movimentos, algumas seguradoras já analisando a possibilidade de alteração de regras. Né? Por exemplo, manter a cobertura somente para titulares vacinados e fazer a exclusão de não vacinados. Esse é um ponto. Eu também não posso deixar de mencionar a contribuição do nosso mercado segurador com relação à saúde suplementar. Hoje nós temos 48 milhões de beneficiários garantidos pela saúde suplementar. Isso representa aproximadamente 23% da população brasileira. Né? E a forma de consumir saúde mudou muito. Né? Porque lá no início da pandemia, as pessoas tiveram aí, por medo da contaminação, deixaram de fazer os seus tratamentos médicos. Né? Então, houve aí uma debandada dos consultórios, e isso, naturalmente, reduziu a sinistralidade lá naquele momento, né? Deixando as seguradoras aí com um pouco mais de fôlego e colchão. Ano passado, a gente vivenciou aí até uma certa facilidade nas negociações de renovações de contratos de saúde, né? Porque as seguradoras tinham margem para isso. Né? Então, nós vivemos, aí não foi raro, os contratantes terem apenas a aplicação da inflação médica nas suas renovações ou até mesmo a isenção de reajuste. Já para esse ano, para 2021, a gente viu aí o pico da pandemia, né, com aí o colapso do sistema de saúde e, em paralelo, as pessoas retomando os seus tratamentos médicos. Né? Então, voltando ali, retomando os seus procedimentos, e as carteiras de saúde do mercado já estão aí, de novo, aos patamares pré-pandêmicos, em cerca de 82% de sinistralidade. Então, isso traz um grande desafio para nós que trabalhamos no mercado de saúde, porque nós sabemos que, para as próximas renovações desses contratos, nós vamos ter aí um cenário um pouco mais desafiador. Tá? Muito obrigada, Fábia. O que você comentou, a gente que trabalha, né, no mercado e que está, de uma certa forma, ligado ao mercado de vida, de saúde, a gente percebe mesmo. Então, esses comentários, eles fazem todo sentido. Até para quem está nos ouvindo e que talvez não atue com esses mercados, né, conseguiu perceber aí pelas notícias e pelo dia a dia. A gente continua, então, nas linhas pessoais. Eu vou perguntar para o Renato, então. Renato trabalha com Previdência. Renato, o que você percebeu, né, durante a pandemia com o mercado, com a forma de subscrever riscos e de fazer produto? Bom, Priscila, primeiramente agradecer o convite, desejar uma boa tarde a todos. No mercado de previdência, a gente, por óbvio, né, veio uma pandemia, uma avalanche que ninguém esperava, né, de riscos e de desemprego, uma série de impactos que houveram. Mas no mercado de previdência, acho que o grande impacto foi o volume de saídas, né, de resgates dos planos de previdência que os clientes possuem. Se a gente der 2 passos atrás, a gente pensa lá em 2018, discutindo reforma da Previdência, foi um boom no mercado de previdência. Muitas pessoas procurando o produto para adquirir, né, preocupado com a Previdência Social ou aquelas pessoas que nem contribuem, enfim, e contrataram planos de previdência. Então, 2018 tinha sido um ano muito bom, 2019 também, enfim, com a reforma ainda sendo discutida no Congresso. E aí, no começo de 2020, veio essa pandemia e esse volume de resgates. Então, o que aconteceu no mercado de previdência nos últimos 2 anos, basicamente, foi um grande volume de saída. A gente está falando agora, no ano de 2021, do recorde, né, desde que existe a previdência privada. 2021 foi o ano onde houveram maior volume de saídas dos planos de previdência.
Isso, se você pegar um olhar específico da seguradora que está perdendo reserva, enfim, isso acontece e as seguradoras, por óbvio, se preocupam com esse ponto. Mas acho que cabe destacar aqui o aspecto social do plano de previdência também, que é ajudar as famílias. A gente pensa, né, contrata um plano de previdência pensando no futuro, mas é super importante a gente saber que num momento como o que a gente está passando, a gente tem o plano de previdência para nos ajudar. Então, no começo da pandemia, acho que as pessoas ali, né, muitas perdendo o emprego, fechando os negócios, de repente tiravam dinheiro da poupança, tiravam dinheiro dos seus investimentos de curto prazo, enfim. E aí, esse ano aqui, acho que um volume maior começou a chegar no produto de longo prazo, que é a Previdência. Então, se a gente pegar o mercado de Previdência 2020, 2021, o volume de captação líquida, né, do quanto o mercado cresce, está até parecido o volume que o mercado está crescendo. Mas se a gente pegar este ano, mais pessoas contratando planos de previdência, então o volume de entrada de dinheiro na previdência está maior do que no ano passado, mas em função do volume alto de saída, a gente está tendo um crescimento aí muito pareado com o que foi o mês anterior, desculpa, o ano anterior. Então, acho que o maior impacto no negócio de previdência foi esse. Assim como nos seguros de vida, quando a gente fala de subscrição, a gente, nos regulamentos das coberturas de previdência, a gente já cobria pandemias e, enfim. Então, a gente já tinha isso no radar, quando veio, a gente já ia cobrir por natureza do produto. Mas acho que também esse aspecto que já foi comentado aqui, também não só do resgate da previdência, mas o fato do mercado se posicionar, né, e indenizar as famílias, mesmo que por morte vinda de uma pandemia, de uma epidemia, acho que ajudou aí, mostrou todo o aspecto social que o nosso mercado pode ajudar, inclusive com o apoio dos resseguradores, que é quem faz o seguro do seguro, né? Então, as seguradoras tiveram esse movimento, mas quem faz o seguro do seguro também apoiou. Então, acho que nos últimos 2 anos, os maiores destaques acho que passaram por aí. Obrigada. Nessa hora que a seguradora fala do ressegurador, a gente sorri, né? Eu venho da CESI e sorrio também. Renato, e na subscrição de risco? Então, a subscrição como foi nesse período, né? A subscrição de risco, quando as seguradoras optaram por garantir, né, todas as indenizações pela pandemia, pelas epidemias, enfim, tiveram todo esse apoio do ressegurador, enfim, né, nessa construção, nesse seguro dos clientes, mas também, por óbvio, a gente teve que olhar para os questionários que a gente tem de saúde para poder aceitar um risco, né? A gente passou a perguntar para os clientes se eles já tiveram Covid, tiveram contato com alguém que teve o Covid. Então, teve essa preocupação de entender, né, o perfil e onde estava inserido as pessoas que estavam querendo adquirir os produtos. Então, esse movimento aconteceu, um olhar mais próximo da subscrição, né? Acho que, às vezes, olhando para o copo meio cheio, né? Às vezes vem uma pandemia como essa e não dá nem para comparar aqui desemprego, fome, né? Enfim. Mas o ponto positivo é que a gente passa a ter um olhar diferente para o negócio. A gente passa a ter um olhar mais crítico, talvez mais técnico, de olhar, de entender exatamente aquela pessoa que quer contratar o produto e se ela está apta, se a gente pode, que tipo de risco que a gente pode assumir perante aquela pessoa. Então, acho que essa evolução também aconteceu. Vem muita coisa por aí, né? Acho que quando a gente falar aí agora, daqui a pouco, sobre o que vem por aí, acho que dá para explorar bastante, mas acho que o olhar mais crítico, mais técnico, mais cuidadoso, dado o momento que a gente está vivendo, acho que essa foi a grande mudança na subscrição. Perfeito. Muito bem. Eu vou agora, então, passar para linhas comerciais. Acho que a gente pode começar com a Marina. Marina vai comentar com a gente sobre responsabilidade civil e também as linhas financeiras, então, os seguros de D&O e os demais. Marina, mudou alguma coisa durante a pandemia no mercado? O que aconteceu com o mercado e na subscrição desses riscos? O que você pode nos contar? Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade do convite da Ação Segura. É um prazer estar aqui hoje. Acho que vamos colocar em contexto, né? Financial Lines de 2019 para 2020 cresceu 41%. E aqui, quando eu falo de Financial Lines, a gente está falando dos produtos de D&O, RC Profissional e Cyber. Esse crescimento foi muito puxado, primeiro, pelo D&O, porque hoje a gente vive um contexto de hard market, né? Então, o mercado está se ajustando à sinistralidade do mercado.
E também por conta do cyber, essa nova demanda do cyber, a nova cultura no país de contratação dessa modalidade segura. Então, difícil da gente dizer que teve algum aspecto da pandemia que puxou esse crescimento. Já no RC, a gente vê o contrário, né? A gente vê de 2019 para 2020 uma pequena retração, no sentido de uma redução de 1%, né, no volume de prêmio do mercado. Também não é possível a gente dizer que essa retração ocorreu por conta da pandemia. Mas é importante colocar que a sinistralidade de RC, ela, de certa forma, ela foi bastante favorecida. Né? Por quê? As empresas interromperam suas operações ou reduziram suas jornadas, menos pessoas circulando, menos acidentes ocorrendo. Né? Então, a sinistralidade, de uma certa forma, a gente pode dizer assim, que foi favorecida pela pandemia. Agora, quando você fala o que mudou na nossa rotina, né, de subscrição, eu diria, bom, primeiro, vamos pensando em RC, né, o que mudou? O RC, os subscritores passaram a ter mais atenção a algumas atividades, né? Então, por exemplo, hospitais, indústrias, né? Por exemplo, uma manufatura de automóveis que passou a produzir também equipamentos ao combate da pandemia, passou a ter um olhar mais atento dos subscritores, né? Que é uma mudança de risco. Também escolas, hotéis, o setor de lazer, são atividades que estavam diretamente ligadas à pandemia. Importante também colocar que o RC Obras, né, a modalidade de RC Obras, a gente também viu um impacto no sentido de que essas obras se atrasaram por conta ou de uma interrupção nas próprias obras ou até em decorrência da falta de insumos. Né? Então, as seguradoras passaram a receber solicitações de prorrogação de apólices. Né? Outro ponto também que eu gostaria de comentar no RC, grande parte das seguradoras já tinha alguma exclusão relativa a doenças transmissíveis. Né? Algumas um pouco mais genéricas, outras um pouco mais exemplificativas, no sentido de gripe suína, gripe aviária. Então, o mercado precisou aí de ter um tempo para se ajustar e deixar mais claro o que exatamente estava sendo excluído, né? Que o sentido, na verdade, da exclusão são as doenças transmissíveis. Do ponto de vista de financial lines, e aqui vou falar um pouco mais do D&O, o underwriter, os subscritores, eles ficaram um pouco mais atentos à situação financeira das empresas, né? Que por conta da interrupção de algumas atividades, ou dependendo do setor da atividade da empresa, ela foi mais impactada. Então, um olhar mais atento para a liquidez da empresa, né? O fluxo de caixa, como que aquela empresa está preparada para poder arcar com essas responsabilidades de curto prazo. Então, esse é um olhar que o mercado teve durante a pandemia. Outro ponto também que foi muito importante, e a gente percebeu o mercado se movimentar, as próprias empresas começaram a incluir nos seus balanços um trecho sobre o que estamos fazendo em relação ao Covid. Né? Então, quais são as direções que a empresa está tomando em relação ao Covid. E quando a gente não encontra essa informação também no balanço, ela vem mediante o questionário, informações que o próprio corretor nos traz. Né? E por que essa informação é importante? É muito importante para a gente entender como que a empresa está exposta, né, ao Covid, quais são as ações que os executivos estão tomando para minimizá-las. Né? E durante a pandemia, a gente recebeu bastante procura de executivos perguntando, eu tenho cobertura na pólice? Porque é uma preocupação dos executivos saber se eles estão cobertos, principalmente no momento onde eles têm que tomar decisões, que são decisões que eles não estão acostumados, é um cenário completamente diferente. A gente também viu uma movimentação no mercado de resseguros no sentido de passar a incluir doenças transmissíveis nos contratos de resseguro. Né? Mas esse tema eu vou deixar para a Maria Vitória para poder falar um pouquinho mais. Foi a deixa perfeita, Marina. Muito obrigada. Maria Vitória é diretora de P&C, né? Em resseguradora. Então, Maria Vitória, muito obrigada por se juntar a nós, diretamente do Rio de Janeiro. A minha pergunta para você aí nas linhas de seguros patrimoniais, no Property, como ficou o mercado e a subscrição de riscos durante a pandemia? Bom, obrigada a todo mundo, boa tarde. Obrigada pelo convite para participar desse painel. Na verdade, é até interessante, acho que a visão do ressegurador é complementar aos meus colegas que estão aí participando. Só lembrando, né, que o ressegurador subscreve risco direto, ele apoia a seguradora,
no menos de produto, né, que ela possa desenvolver a carteira com menos visibilidade, né? Então, a gente acaba tendo uma visão, assim, um pouco mais holística aí do mercado e de todas as carteiras, né? Então, não vou me fixar só no patrimonial, mas vou falar, assim, dos maiores pontos de atenção que a gente viu, né, por causa da Covid, né? O primeiro, acho que a Fábio e o Renato já comentaram aí, a grande perda do mercado ressegurador foi realmente na parte de vida, né? A questão da pandemia realmente não era coberta nos contratos de resseguro e as resseguradoras resolveram participar junto com seus clientes, das seguradoras, nessas indenizações. Então, essa foi uma linha de negócio que teve também no resseguro uma disparada assim, de sinistralidade. E as demais linhas de riscos patrimoniais, a gente teve pontos de muita ação, mas que não necessariamente se tornaram, enfim, linhas mais complicadas, né? A gente teve muita discussão e a gente viu acontecendo lá fora, assim, muitas perdas, por exemplo, em seguro de eventos, né? A gente teve aí o adiamento dos Jogos Olímpicos, uma série de eventos grandes cancelados. Isso aqui no Brasil não foi uma questão, porque as apólices de seguro não previam pandemia. Mesmo se previssem, né, o brasileiro deixa para contratar tudo em cima da hora, então já não daria tempo de contratar esse seguro cobrindo a pandemia, né? A gente teve também lá fora, né, aqui no Brasil não, uma questão de discussão muito grande, ainda está tendo, sobre a questão do lucro cessante nas apólices de property. Aqui no Brasil essa questão não chegou a ser discutida, porque sempre foi muito claro que o lucro cessante ele só é acionado quando tem um dano material. Então, como a pandemia não gera realmente um dano material, isso não foi discutido aqui. Mas lá fora isso gerou prejuízos assim, milionários para os resseguradores, né? Outra linha de negócio que a gente teve bastante atenção foi a fiança locatícia, né? Toda a parte de seguro, de resseguro que envolve crédito. E na parte de property, especificamente, a gente não viu assim uma deterioração do mercado, né? O que a gente viu com relação à subscrição de risco, e quando a gente conversa, né, com os nossos clientes, que são a seguradora, nesse primeiro momento de pandemia, foi a preocupação de como fazer as vistorias de forma remota para aceitar e analisar o risco, e também a regulação de sinistro, né? A gente não podia, as pessoas não estavam circulando, né? E isso é uma parte assim, fundamental da subscrição de property, né? Creio que essa foi uma das preocupações. E um lado assim, positivo que ainda na parte de property, que aconteceu durante a pandemia, foi o crescimento do seguro residencial, né? Eu acho que as pessoas indo para dentro de casa, elas estavam mais preocupadas em proteger seus bens, e não só proteger, mas também atentas ao tipo de serviço, né, que você pode ter com esses produtos, né? Então, essa foi uma linha que cresceu bastante. É verdade, Maria Vitória. E as pessoas mudaram de casa, né? Muita gente mudou de casa e aí realmente essa preocupação com o seguro residencial, ele se tornou mais forte mesmo. É muito interessante a gente saber dessas mudanças, saber do que aconteceu no passado, né? Mas agora eu quero convidar vocês e o público que está nos ouvindo a olhar para frente, né? O que a gente pode esperar para o futuro do mercado e nessas linhas específicas. Então, eu volto na Fábia para comentar o que a gente pode ver no mercado de benefícios. Sim, mas antes, se você me permite fazer um contraponto sobre tudo que foi falado, só fazendo um parênteses, eu comecei minha carreira há mais de 20 anos atrás no seguro de vida. E a gente observa uma mudança no comportamento do consumidor gigante, tá? E isso muito impulsionado pela pandemia. Então, segundo dados aqui da CNSEG, só do período de abril de 2020 até junho de 2021, mais de 3 bilhões de reais foram pagos em indenizações de coberturas relacionadas à Covid. 3 bilhões de reais. E isso gerou, com certeza, uma mudança no comportamento do consumidor, um olhar diferente com relação ao seguro de vida. A gente tem dados aqui de que o mercado cresceu 136% em número de vidas e os índices de cancelamento desse produto são os menores nos últimos 7 anos. Sim.
Então, isso é, assim, eu como apaixonada pelo seguro que sou, fico muito feliz de ver aí a evolução do comportamento do consumidor, porque o seguro de vida passou a ser objeto de desejo, né? Quebrando aí um grande tabu do passado. Mas, voltando para a tua pergunta... Agora, falando do futuro. Falando de futuro, eu vejo assim, que a pandemia trouxe, como eu falei anteriormente, muitos desafios, né? E quando a gente fala de empregadores, né, que são aí os grandes contratantes de benefícios, eles estão muito preocupados com o bem-estar, saúde mental da sua força de trabalho e, consequentemente, com a produtividade desse pessoal, né? Então, eu vejo assim 3 grandes tendências lá na consultoria. Uma delas é a implementação de programas de EIP, que nada mais é do que auxílios jurídicos, psicológicos e financeiros para que as pessoas se sintam capazes de passar por esse momento. Uma outra tendência forte é a implementação de benefícios flexíveis, né? Então, hoje nós temos um modelo tradicional de oferta de benefícios, onde as empresas têm um pacote linear, oferece benefício igual para todo mundo. Mas as pessoas são diferentes, em idades diferentes, com necessidades diferentes. Então, a pandemia também trouxe aí essa possibilidade, esse olhar de flexibilidade, tá? Hoje, somente 2% das empresas brasileiras possuem um programa estruturado de Beneflex. Mas quando a gente olha aí nas pesquisas, em 2019, apenas 17% das empresas estavam olhando para esse assunto, para Beneflex. Já em 2021, esse número cresceu para 48% das empresas. Então, realmente, a Beneflex é uma tendência que está vindo por aí. Uma outra tendência muito forte, e o que eu acho que as seguradoras, operadoras de saúde, entenderam muito bem a necessidade e colocaram produtos, na questão de digitalização, né? Então, muitas desenvolveram aplicativos onde o próprio beneficiário é livre, consegue fazer seus reembolsos, consulta de rede credenciada, liberação de procedimentos e, principalmente, colocou o médico na tela, na palma da mão. Então, a telemedicina é uma tendência que veio para ficar. Muito obrigada, Fábia. Essa questão de benefícios flexíveis é interessante, que realmente no Brasil a gente não vê, né? E lá fora isso já é tão comum, né? Quando quem trabalha em empresa global e tem esse contato com o pessoal de fora, no início do ano eles fazem a revisão do pacote de benefícios que eles querem, quais são os benefícios que você quer, isso inclusive é revisado de ano a ano, né? Porque interfere no quanto desconta, no quanto não desconta mensalmente. Exatamente. Muito interessante saber que é uma tendência para cá também. E com isso a gente vai para a Previdência. Renato, o que você vê daqui para frente na Previdência? Bom, Priscila, acho que fazer uma breve contextualização aqui de como era o mercado de Previdência uns 3, 4 anos atrás, que acho que ajuda a gente a mostrar como é que isso deve se manter daqui para frente, né? 4, 5 anos atrás, a gente vivia... Previdência era altamente concentrado em 5, 6, 7 grandes seguradoras, muitas delas ligadas aos grandes bancos. A gente tinha uma economia com a taxa Selic lá em cima, né? Qualquer aplicação de renda fixa rendia ao menos 1% ao mês. Todo mundo falava 1% ao mês e você fica tranquilo, coloca o dinheiro lá e nem esquece que você contratou ali uma previdência. E de lá para cá, a gente viu a Selic bater quase 2%, né? Bateu 2% no ano passado. Então, os investimentos de renda fixa ficaram muito baixinhos, aquilo que você estava acostumado a ter 1% ao mês, você passa a ter 0,2, 0,3 ao mês, na sua percepção não está rendendo nada, você tinha 10, no final do ano você continuou com 10, então era mais ou menos isso que estava acontecendo. E de lá para cá, começaram a surgir novas seguradoras dispostas a comercializar a Previdência, apareceram novos distribuidores que vendiam fundos de investimento, ativos do mercado financeiro, começaram a comercializar a Previdência também. Então, meio que um mercado que eu brinco que ele era verticalizado, ele meio que está virando uma teia de aranha, porque você vê uma seguradora se juntando com a outra, um distribuidor que distribui Previdência de várias seguradoras. Então, vai formando uma teia de aranha onde fica tudo conectado. Isso vai continuar acontecendo. Esse movimento não vai parar. Ele vai continuar, porque a Previdência vem se modernizando. Acho que cabe destacar aqui que os nossos órgãos reguladores vêm estimulando
muitas discussões com o mercado de flexibilização, né? A SUSEP vem discutindo simplificação das normas, a possibilidade de você desenvolver novos produtos, né? A CVM simplificando as normas de investimento também. Então, antes a gente falava, olha, eu tenho uma previdência, eu compro renda fixa, porque ia render 1% ao mês. Hoje a gente fala de renda fixa pré, pós, crédito privado, fundos multimercado, investimento no exterior, renda variável, ações. Né? Então, o portfólio cresceu demais e isso vai continuar acontecendo, porque tem um estímulo muito grande dos próprios órgãos, né, reguladores e do mercado querendo mais flexibilidade e possibilidade de desenvolver mais produtos, mais flexibilidade, mais modernidade, mais opções. Quando eu tenho tudo isso, eu consigo adequar os produtos a cada perfil de investidor. Dificilmente a gente vai encontrar alguém que fala, nada disso serve para mim. Então, agora a gente realmente vai ter diversas possibilidades para cada tipo de investidor. O que a gente vai ter que amadurecer daqui para frente é que tem tanta disponibilidade que alguém vai ter que organizar isso, né? E porque o cliente também está mais informado, ele busca informação na internet, ele busca informação com os amigos, enfim. Né? A gente tem o gerente do banco, tem o corretor, tem o life planner, tem agente autônomo, então, muita gente falando de investimento agora. Então, vai ter que organizar isso para que cada um consiga ali enxergar o melhor caminho. A gente também tem, como já foi comentado aqui pela Fábia, a digitalização dos processos. Então, nos últimos 2 anos, houve uma aceleração enorme de disponibilização de autosserviço para os clientes, o que ajuda na velocidade, nessa pesquisa dos clientes. Então, a digitalização de serviços, mas também geração de conteúdo. Hoje a gente tem muitas lives, muitos vídeos, muito material, né? Para quem gosta de assistir, tem vídeo, para quem gosta de ler, tem publicações. Então, assim, tem muito material à disposição também, e acho que isso vai continuar acontecendo, porque está todo mundo se ambientando e conhecendo cada vez mais esse mercado, que antes era muito restrito ali, né? Então, acho que assim, um boom de oportunidades no mercado de previdência, sendo tanto estimulado pelos órgãos reguladores como o próprio mercado e a demanda dos clientes que vem pedindo cada vez mais e acompanhando os planos. O que é muito legal é que antes a gente não tinha ligação de cliente falando a rentabilidade do meu plano, como é que está. Agora você vê muitos clientes ligando e querendo saber como é que está o plano. Só esse movimento que vai só amplificar já é muito bom para que o mercado continue crescendo e se modernizando. O consumidor está mais consciente daquilo que está consumindo e do real benefício que está recebendo. Perfeito, né? Acho que essa é a palavra, consciência, exatamente. Sim. Marina, no mundo de responsabilidade civil e de linhas financeiras, do qual você é bastante especialista, no que você vê como tendência? Acho que é o nosso grande desafio, na verdade, né? É como lidar com a recessão econômica. E aí, falando um pouquinho, vou dividir o RC e Financial Lines, né? No RC, as empresas, né, vão sofrer essa recessão econômica e, consequentemente, vão reduzir suas despesas. Né? Reduzindo despesas, você reduz manutenção nas plantas, você reduz capacitação dos seus colaboradores, gerenciamento de riscos, né? E tudo isso gera um ambiente desfavorável para a exposição de RC, no sentido que eu aumento a possibilidade de causar acidentes a terceiros, né? Então, aí a gente tem uma exposição maior. No quesito de infraestrutura, quando a gente fala de RC Obras também, ano que vem é um ano de eleição, né? Um ano que pode ter menos investimentos em projetos de infraestrutura, né? Principalmente no setor público. Então, isso deve, sim, também impactar o seguro de RC Obras, né? E também quando a gente fala dessa volta, né? Então, as empresas estão voltando ou estão trabalhando num modelo híbrido, né? Como que vai ser esse modelo? Como que as empresas estão se preparando para evitar o contágio? Isso também é uma preocupação no seguro de responsabilidade civil, né? Quando a gente vai para os seguros de financial lines, né? Seguindo a mesma linha de raciocínio aqui, né? As empresas vão aí sofrer uma recessão econômica, vão ser impactadas, né? No cyber, por exemplo, as empresas vão investir em proteção dessas redes corporativas, né? Elas vão ter possibilidade de investir, porque esse é um tema bastante importante, né? No GNO, é importante a gente estar de olho nessas empresas que dependem muito de recursos de terceiros, né, de financiamento, para poder financiar essas operações,
é importante a gente entender, principalmente as empresas que têm capital aberto, quanto que elas vão ser impactadas também pela questão da bolsa, né? A gente está vendo a bolsa em plena queda, né? E aí, pegando um gancho dessa queda da bolsa, esse ano foi um ano muito favorável para IPOs. A gente viu um volume muito grande de empresas abrindo seu capital na bolsa, né? A questão que a gente tem é, ano que vem permanece, né, essa tendência? Se a bolsa não estiver num nível elevado, talvez não seja o momento adequado para uma empresa abrir seu capital ou fazer uma oferta secundária. E isso, sim, vai impactar a comercialização do POSE, que é o seguro que cobre reclamações decorrentes de um processo de IPO. E, de novo, o mesmo ponto de preocupação, nessa volta do trabalho presencial, também gera preocupação para os acionistas, né? Porque, sim, pode vir reclamações de talvez um modelo adotado ou não adotado, né? Prevenções que deveriam ser adotadas e não foram adotadas. Então, é importante esse olhar cauteloso, né, dos subscritores, porque, sim, tem um impacto, né? Outro ponto que eu acho que é importante mencionar é que, exatamente porque a gente vai estar vivendo uma recessão econômica, muitas empresas, talvez, não priorizem a renovação dos seus seguros ou até mesmo deixe de contratá-los, né? Então, esse é um grande impacto também que a gente pode esperar nesse próximo ano. Obrigada, Marina. A tua resposta foi super completa. Eu gostaria de ouvir agora no mundo do property. Maria Vitória, como que você vê o futuro, né? Como que você prevê a tendência do mercado nos seguros patrimoniais? Bom, nos seguros patrimoniais, acho que já falaram aí, acho que as seguradoras foram muito ágeis no período em digitalizar seus processos de venda, de comunicação com os segurados, né? Isso é uma tendência que veio para ficar, eu acho que no mercado de property, tanto para PME quanto para residencial. Então, esse é um desafio também para o ressegurador acompanhar essa digitalização, né? Porque no mercado de resseguro as coisas ainda são muito manuais. Ao mesmo tempo, a gente vê uma tendência, assim, não só no Brasil como no mundo inteiro, um aumento de taxa nos seguros patrimoniais. Isso porque o resseguro é muito integrado ao que acontece lá fora, né? Então, como muitas empresas tiveram perdas com Covid, com catástrofes naturais nos últimos anos, isso impacta também o mercado de resseguro no Brasil, que já vinha sendo deficitário nessa linha de negócio de property, por exemplo, né? Assim, depois desse momento de retomada das atividades depois da pandemia, a gente sabe que vai ter um ano eleitoral, mas a gente pensando, né, numa retomada positiva da economia, a gente espera também que os projetos de infraestrutura vão para frente, né? A gente está há muito tempo falando disso, muito tempo esperando que as coisas aconteçam, né? A gente prevê um aquecimento nesse momento dos seguros das linhas de engenharia, de garantia. E outra tendência também que eu acho que já vem acontecendo desde o início da pandemia são os seguros de transporte, né? Tiveram um aumento muito grande de movimentação nos últimos anos. No começo da pandemia ficou um pouco parado, assim, esse mercado diminuiu bastante, mas logo depois, em função da questão de comércio online, das pessoas em casa, das empresas produzindo e distribuindo bens de consumo e também da exportação, né, com dólar alto, esse mercado também tem a tendência assim, de muito crescimento. Então, eu acho que a tendência é o mercado de property se ajustar um pouco com relação aos preços e algumas linhas de negócio, como transporte e garantia e engenharia, terem um crescimento aí em função da retomada, né, dos negócios e da economia. Obrigada, Maria Vitória. É o que nas seguradoras se espera, né? O reajuste, que fiquem adequados ao momento, né? Eu quero convidar quem está nos assistindo a enviar perguntas pela plataforma para os nossos palestrantes responderem. Eu tenho uma pergunta para a Fábia, pensando em benefícios, né? Fábia, você mencionou que a telemedicina veio para ficar,
né? Eu não sei se todos sabem, mas a lei que regulamenta o serviço de telemedicina ficou parado 10 anos e saiu às pressas em abril do ano passado. Então, Fábio, eu gostaria de saber se essa lei veio adequada, seria necessário... Ela veio adequada ao cenário que a gente está vivendo, né, ou seriam necessárias melhorias? Essa é uma excelente discussão, né? E não é à toa que a telemedicina passou uma década em discussão, né? Porque são vários pontos e variantes aí. Mas, na prática, o que a gente tem observado ao longo aí desse 2 anos, né? Que tanto médicos como pacientes se adaptaram muito bem ao modelo, né? Então, a telemedicina vem se mostrando aí uma ferramenta poderosa e bastante vantajosa, né? Então, por mais, a gente sabe que ela tem aí a duração até o fim da pandemia, né? Mas eu acredito que novas discussões vão vir à tona aí para a gente implementar esse modelo, porque realmente depois que você implementou isso com tanto sucesso, dificilmente a gente vai conseguir retirar. E até porque ela contribui também com a redução de sinistralidade dos planos de saúde, né? Porque a partir do momento que eu acesso o médico ali por uma plataforma virtual, o custo é menor do que se eu fosse um consultório. Esse é um ponto importante. E na questão de resolutividade também. Eu tiro, numa situação de emergência, uma pessoa que procuraria naturalmente um pronto-socorro e se exporia ali ao vírus ou a tantas outras bactérias que a gente sabe que existem, né, no ambiente hospitalar. A gente resolve isso dentro de casa, no conforto do seu lar, recebendo inclusive a medicação ali pela receita. Então, enfim, é realmente um benefício que tem sido muito valorizado. Existe uma pesquisa da Mercer Marsh Benefícios que diz que aumentou 300% o uso dessa ferramenta durante a pandemia. Então, só comprova aí o quanto a digitalização está fazendo bem aí para as pessoas. Esse dado da pesquisa ele é super interessante, até porque a gente sabe que tem health techs, né, insurtechs de saúde, cujo modelo de negócio é a telemedicina, né? O trabalho preventivo e a telemedicina, ou seja, realmente é tendência nisso. Sim. Eu vou passar a próxima pergunta e convido mais uma vez vocês a enviarem as perguntas de vocês. Agora para o Renato. Renato, durante a pandemia, a gente percebeu que o mercado de previdência sofreu bastante, o mercado financeiro em geral, né, sofreu bastante com a volatilidade. Qual que foi o impacto disso no mercado de previdência? O que vem pela frente? Olha, realmente, os últimos 2 anos, desde que veio, né, que se iniciou a pandemia aqui no Brasil, esse foi um dos temas mais discutidos no mercado de previdência. Como eu comentei há pouco, a gente vem surgindo muitos novos fundos, novas teorias, novas teses de investimento no mercado de previdência, que já existiam no mercado financeiro, mas no mercado de previdência não. E muitos dos clientes que entendiam ali a previdência como um patrimônio mais conservador, né, que não tinha volatilidade nos seus investimentos, passou a entender que na previdência também existe cota negativa, né, você pode ter um rendimento por um período ali que, né, sua reserva diminui de tamanho, e isso preocupou. A gente viu no início da pandemia pessoas tirando dinheiro da previdência para colocar na conta corrente, de tanto receio que aquele momento trouxe. Então, esses últimos 2 anos em especial, isso aconteceu muito. Então, sempre olhando o copo meio cheio, né? A gente está vivendo uma pandemia, tem todo o lado ruim, mas esse tipo de movimento traz a preocupação que a gente tem com a oferta do produto. Tem que ser muito mais consultivo, as pessoas têm que entender o que estão comprando para que nesses momentos elas enxerguem como oportunidade e não o momento de tirar. Porque imagina que você estava com 100 mil, vem ali uma rentabilidade negativa que você vai com 90. Se você tira 90, você acabou de realizar a sua perda. Você assume que perdeu 10. E você não se dá a oportunidade de continuar com o dinheiro investido e recuperar, né? As pessoas que deixaram seus investimentos depois que veio a pandemia, que as reservas tiveram rendimentos negativos, chegou no final do ano já estava 0 a 0, já tinham recuperado. E esse ano aqui, apesar da volatilidade, né, alguns investimentos também estão tendo rentabilidade positiva e a reserva está aumentando. Então, foi realmente um momento muito complexo que a gente viveu. O ano que vem tende a continuar, porque é um ano eleitoral, e a gente sabe que ano eleitoral no Brasil, as volatilidades continuam, né? Aqui já comentou também de valores das empresas que caíram, né? Enfim, né? A gente viu os valores das ações das empresas caindo muito, né? O Ibovespa atingiu o seu pico e voltou para 100 mil pontos. O que vai acontecer no ano que vem? Incerto. Só depois da eleição que talvez venha uma estabilidade maior, a depender, enfim, de quem vencer.
Então, acho que esse é um tema que veio, assim, nos últimos 2 anos, veio para ficar, o ano que vem continua, e acho que a oportunidade aqui é a gente realmente apostar numa oferta mais consultiva, usar os meios que eu comentei de vídeos, né, materiais, digitalização, de trazer mais informações e fazer uma venda mais assertiva, mais consultiva para o cliente. A mensagem seria cautela? Para o ano que vem, sim. Para o ano que vem, sim. Preservação de capital. Preservação, tá certo. Eu vou fazer, não sei se dá tempo mais uma pergunta para a Marina. Uma curiosidade, Marina, você falou bastante da responsabilidade dos executivos em relação à pandemia, quais ações foram tomadas pelas empresas ou não durante esse período. Você tem algum exemplo específico de sinistro diretamente relacionado à Covid que você possa compartilhar? Boa pergunta, tenho sim. Tenho um exemplo, não aqui do Brasil, né, mas que aconteceu. É uma empresa do setor de lazer, de turismo, de viagens, né, de navio, onde logo no início da pandemia os executivos foram ao mercado e falaram, gente, não tem problema nenhum, nós adotamos todos os protocolos, o navio é um lugar seguro, pode vir. Né? E o pessoal foi, houve um contágio dentro do navio, né, aquela quarentena, o pessoal ficou aguardando ter a liberação para poder sair do navio. Consequentemente, as ações dessa empresa caíram, né, e os acionistas não ficaram felizes e processaram os executivos e processaram por conta de declarações inexatas. Né? Então, está totalmente atrelado com aquilo que a gente falou aqui, né, do cuidado que a empresa tem que ter, que os executivos têm que ter ao tomarem essas decisões durante a pandemia. Obrigada. Um excelente exemplo para a gente ver na prática a aplicação do seguro D&O, né? Se der tempo, em 1 minutinho, eu queria perguntar para a Maria Vitória, meio como mensagem final também, quais foram as lições aprendidas pelo mercado ressegurador com essa pandemia, Maria Vitória? Para ser breve, eu acho que a maior lição aprendida é que o mercado ressegurador continua sendo um mercado de pessoas, né, de relacionamento. Então, a gente tem que se reinventar na forma de como a gente pode estar perto do nosso cliente. Né? Eu acredito que o ressegurador que está mais próximo às seguradoras acaba dando vantagem para as seguradoras e para o ressegurador. Então, manter essa comunicação depois de todas essas mudanças que a gente teve, né, em híbrido, agora na volta, vai ser um desafio e a gente vai ter que configurar a melhor forma de fazer isso. E outra questão que eu já falei, né, o resseguro precisa acompanhar a digitalização das seguradoras. Né? Hoje é tudo muito manual, é tudo enviado de forma manual, então isso é um desafio também para o nosso mercado aí para os próximos tempos. Obrigada, Maria Vitória. Eu vou passar a palavra então para a Isabel, que já está aqui do meu lado. Acho que é hora da gente concluir o nosso painel, Isabel. Sim, mas com muitas perguntas do pessoal que está acompanhando a gente de casa e do escritório. Como boas anfitriãs que somos, a primeira pergunta será para o Renato. Renato, a pandemia trouxe a forte presença do risco. Com isso, houve um ganho em termos de cultura de seguro e previdência para o brasileiro, com o aumento de compra de seguros? Ótima pergunta, não tenho dúvida disso, né? Como eu comentei, em 2018 e 2019, quando se discutia a reforma da Previdência, teve um boom no mercado de Previdência. Né? A gente viu as pessoas buscando ativamente a compra, né, a aquisição de um produto de Previdência complementar. Na sequência, quando veio a pandemia, né, a Fábia também já comentou, as pessoas ativamente buscando o seguro de vida. E quando a gente fala de seguro de vida, acho que vale destacar. O seguro de vida, ele não garante só a morte, não indeniza só a morte. Ele tem muitas garantias para quem está adquirindo o produto também. Invalidez, doenças graves, incapacidade temporária, internação. Então, realmente teve uma preocupação, aumentou a consciência, né, como a Priscila comentou, do brasileiro na busca de produtos de benefício, né, de previdência que ajuda, né, para garantir o seu futuro e os seguros para cobrir o seu presente. Então, com certeza, evoluiu muito nesses 2 anos. Bacana, e foi a mesma conclusão do painel anterior. É bacana como os nossos painéis estão se complementando. Então, quem está de casa consegue ir somando todos esses conteúdos que vocês estão trazendo aqui no Sou Segura Summit. Bem, temos uma pergunta também para Maria Vitória. Qual a sua visão relacionada à tendência dos ramos de seguros mais visados para 2022?
Eu acho que eu já falei um pouco disso, né? Mas eu acho que a tendência, tendo uma retomada da economia, uma reativação desses seguros ligados à construção, né? Garantia, engenharia. E os seguros de property seguem crescendo, independente. Eles não foram muito afetados na pandemia, né? Eu acho que as empresas têm muita consciência dessa necessidade de proteção. O seguro residencial também tende a crescer. Os seguros de transporte, todos esses seguros que têm a ver com a economia funcionando muito bem, né? E o resseguro de vida também, né, que vai continuar dando apoio aí, mesmo com essas novas variantes que causam ainda alguma incerteza na gente, né? O resseguro de vida vai continuar apoiando aí os mercados de seguro de vida, não só nas coberturas existentes, mas como também desenvolvendo novos produtos, né, para amparar todo tipo de risco. Obrigada, Maria Vitória. Então, Priscila, sua palavra final como moderadora desse excelente painel. Eu quero agradecer os panelistas, cada um de vocês por terem aceito o convite, por poder contribuir para o mercado pensar, né, em tendência, pensar em desenvolvimento de produtos e negócios para o próximo ano. E quero agradecer a nossa audiência, todos que estão assistindo, pela companhia. Muito obrigada. Obrigada, Priscila. Obrigada, painelistas, pelo excelente conteúdo, pela disponibilidade. Muito interessante conhecer essas tendências para o seguro pós-Covid.